Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas, mais um dos meus mergulhos. Hoje é a de número 244 e se chama Finanças da Alma. E vou iniciar dizendo que o apego, ele é caro, sempre, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Finanças da alma. Quando eu falo de finanças da alma, muita gente pode pensar que é sobre dinheiro. E, de certa forma, é exatamente por isso que eu começo por aqui. O dinheiro atrai a atenção. Ele expõe, revela e amplifica. Mas o que realmente me fez refletir foi entender por que vivemos muitas vezes condicionados à escassez sem nem perceber. Não é sobre quanto a gente tem, é sobre o que a gente acredita merecer. E tem uma diferença significativa. Eu comecei a observar que muitos dos meus padrões não eram escolhas conscientes, eram vínculos sistêmicos inconscientes, dívidas emocionais ocultas, expectativas, compromissos, enfim. Esse processo todo que eu vou fazendo há anos vai me trazendo muitas informações. Eram lealdades a histórias, a dores, a ambientes que me mantinham pequena, limitada e repetindo ciclos. E por muito tempo eu chamei isso de humildade, de simplicidade, de amor e chamei de assim mesmo. Mas não era assim mesmo, não é por aí. Era submissão e passividade inconsciente. Fidelidades invisíveis não é amor, porque o amor liberta, o amor faz você expandir, o amor permite que você cresça. E foi nesse processo que eu também resignifiquei a espiritualidade, porque Jesus Cristo não ensinou escassez. Ele ensinou confiança, ele ensinou provisão, ele ensinou para a gente viver uma vida em abundância, com consciência, sabendo o que é certo, o que é errado e com autorresponsabilidade para saber discernir dentro desse mundo dual. Então eu comecei a me perguntar quantas vezes eu me limitei por culpa de prosperar? Algumas. Quantas vezes eu permaneci em ciclos por medo de romper? Também. Prosperidade para mim hoje é somente mentalidade, a mudança de mentalidade. Ela vem com autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência. Costumo dizer que é um treinamento consciente, consistente, contínuo. Todo dia um pouquinho. É sair da sobrevivência emocional e assumir um lugar de escolha. E isso exige coragem. Coragem para encerrar ciclos, para mudar, para não se manter fiel ao que já não faz mais sentido e ficar ali, ó. Tá errado. Porque no fim, a escassez não está no que falta fora, mas no que a gente ainda não libertou dentro da gente. Porque quando a gente faz esse trabalho, a gente liberta essas amarras e sai, né? Vem a Fênix, vem a Leoa, vem meus arquétipos, aqui vem todo mundo, né? Porque a gente tem coragem de assumir as coisas. A gente não se preocupa mais com o que os outros estão pensando, né? Nem família, nem amigo, nem ninguém. Porque a gente está ouvindo a nossa voz, a gente tá se respeitando, a gente está trabalhando nosso amor próprio em primeiro lugar, né? A gente está trabalhando o nosso caminho de amor e evolução. E eu vou seguindo, procurando os meus porquês, os porquês da minha alma. E assim nasceu Finanças da Alma. O dinheiro revela, mas é a alma que decide. Falar de finanças da alma é, antes de tudo, entender que o dinheiro não é o problema, é o amplificador do problema. Ele evidencia padrões, expõe crenças e revela o nível de consciência de quem o acessa. A maioria das pessoas acredita que vive limitada por falta de oportunidade, mas na prática vive condicionada por escassez inconsciente. Uma escassez que não começa no bolso, mas começa na mente. Quantas vezes você teve a oportunidade de estar em ambientes, né? Teve oportunidades boas na sua vida e você se perdeu, por se auto-sabotar, achar que não era merecedora, julgar aquela realidade, enfim, um monte de coisa. É o medo de crescer, o medo, a culpa por prosperar, a crença de que não é para mim e de não ser merecedor. E isso não surge do nada, não. Isso não surge mesmo. Tem um porquê, tudo tem um porquê. São construções internas, muitas vezes herdadas, que criam um campo onde nos mantém fiéis ao pouco, mesmo desejando muito. É um conflito silencioso entre o que queremos e o que acreditamos merecer. Nesse ponto, entra um dos maiores bloqueios. As fidelidades invisíveis, que foi uma das últimas perspectivas. São lealdades emocionais a histórias, ambientes, pessoas que moldaram, né, quem somos, mas que não sustentam mais quem queremos ser. E tá tudo bem, a narrativa mudou, a história mudou, o contexto mudou, a percepção mudou, tudo mudou.
Permanecer em padrões que não nos permitem ir em busca da nossa melhor versão não é amor, é repetição. Nossa alma sabe quando algo já não faz mais sentido, mas nossa mente condicionada insiste em permanecer naquilo. Né? A gente vai tentando, quem nunca? E enquanto essa ruptura não acontece, a vida se repete em loops infernais. Também tem uma perspectiva aí em algum lugar, postada já no canal. São cenários diferentes, mas com a mesma essência, mesma frequência de pensamentos e ações. E a gente se questiona e pensa, né? De novo, vivendo isso, não pode ser. Pode ser. Alguma coisa a gente não aprendeu, a gente fica vivendo até aprender. Entender que a espiritualidade não é escassez é alinhamento. E isso nos coloca em outra frequência. E aí o jogo muda totalmente. Existe uma distorção muito comum associar a espiritualidade à falta. Como se evoluir fosse sinônimo de abrir mão, diminuir, somente doar e se limitar. A questão nunca foi ter ou não ter. A questão sempre foi o que te governa, o que te preenche, o que te alimenta. Quando a matéria ocupa o lugar de sentido, há um desequilíbrio, uma desconexão, o que geralmente nos adoece de forma considerável. Mas quando há consciência, o material se torna ferramenta, não prisão, nem vingança, mas um transbordo. Você começa a compartilhar, multiplicar, não somente em você, mas nos outros. Prosperidade dentro dessa perspectiva não é acúmulo, é liberdade interna, é poder crescer sem culpa, é não se diminuir para caber em ambientes limitados e não romantizar a dor como se fosse virtude. Muitas pessoas permanecem na escassez porque acreditam inconscientemente que isso as torna melhores, mais aceitas ou mais espirituais. Mas viver limitado não é evolução, é apenas um padrão não questionado. Espiritualidade real exige verdade, essência, identidade, autenticidade. E verdade exige coragem para romper com a verdadeira escassez. Trazer finanças da alma para a prática é sair do discurso e entrar no posicionamento. Não adianta entender, é preciso aplicar, com foco, disciplina e execução. Finanças da alma exige movimento, escolhas diferentes geram resultados diferentes, mesmo que no início seja absolutamente desconfortável. Hoje, não negocio mais meus valores. E aqui está o ponto central. Isso tudo pode funcionar na teoria, mas na prática, prosperidade sem caráter não é prosperidade. Não é sobre ter a qualquer custo. É sobre ser inteiro no processo. Autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência. Porque no fim você pode não controlar tudo o que conquista, mas controla com clareza quem você escolhe ser enquanto conquista. E isso define tudo. Finanças da alma, consciência afiada, energia alta, resultado inevitável. Só mais um pouquinho de uma perspectiva sensacional. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, fica com Deus, bebe água, pratica atividades físicas e bora. Bora, foi ótimo. Finanças da alma, beijo.